Meus queridos amigos, salve Maria, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu gostaria de indicar uma obra mais que especial, que é essa aqui, ó, O Mundo Invisível do Cardeal Lepsier. O Cardeal Lepsier foi um prelado ali do século passado, muito importante, que escreveu obras extraordinárias, dentre as quais essa aqui, publicada pela editora Molokai. Nesta obra, o Cardeal Lepsier ele consegue fazer algo muito belo mesmo, que é pegar a doutrina de Santo Tomás de Aquino, a filosofia tomista e aplicar nas questões práticas. Ele conseguiu fazer isso em diversas obras, nessa aqui de uma forma extraordinária. E a obra pretende ser uma refutação do espiritismo, uma refutação dos fenômenos espíritas, algo que já dá uma certa relevância à obra, porque no Brasil atualmente, infelizmente, miseravelmente, muitos católicos se dizem católicos e espíritas, algo que não tem lógica nenhuma, algo que não tem lógica nenhuma. Vai saber aonde esses católicos estão com a ideia de se chamarem católicos espíritas. São coisas que não coadunam, são coisas que não têm sentido. O que faz que essa obra tenha uma relevância muito proporcional, muito grande, porque assim, precisamos conhecer esse assunto e precisamos conhecer esse assunto a fundo. Bom, então, nesta obra, o Cardeal Lepsier ele vai começar, é dividido em 4 capítulos, e ele vai começar o primeiro capítulo tratando sobre o conhecimento angélico. Ele vai falar do mundo angélico, dos demônios, dos anjos, como os anjos conhecem as coisas, como os anjos eles fazem para se comunicar com as pessoas, se os anjos podem prever futuro ou não. No segundo capítulo ele vai tratar da alma humana depois da morte, e aqui nós temos algo muito importante. Por quê? Porque alguém poderia objetar, fazer uma objeção a um livro como esse, dizendo o seguinte: olha, o Espiritismo e o Catolicismo de fato são coisas distintas, que não se confundem, não tem que se confundir, mas também o catolicismo não pode falar nada do Espiritismo. Ele não pode desmoronar o edifício espírita, porque são coisas que são coisas diferentes, que não têm relação, são duas religiões distintas, que têm cosmovisões distintas e que, portanto, o catolicismo não tem que meter o dedo no espiritismo, nem o espiritismo meter o dedo no catolicismo. Acontece que não é bem assim, porque o espiritismo ele se fundamenta em algumas questões filosóficas, ou seja, de ordem racional. Nós podemos sim trabalhar algumas questões espíritas no âmbito racional. Como assim? Nós estamos aqui no centro de um tema espinhoso demais, que são as relações entre fé e razão. Acontece, amigos, que algumas coisas elas podem ser estudadas só sobre o âmbito da razão, e na verdade só a razão fala sobre elas, como por exemplo as ciências naturais, a matemática, a física. Isso a razão alcança. A teologia não fala nada sobre isso, ou só se utiliza desse arcabouço, desse instrumental para fundamentar algumas de suas questões, mas ela não se relaciona com isso diretamente. Nós também temos as coisas reveladas por fé, que são revelações da Sagrada Escritura, por exemplo, a Santíssima Trindade. Então a razão não alcança essas questões e a razão não tem que falar nada sobre elas. Se o teólogo utiliza da razão para explicar essas questões, tudo bem, mas a razão não pode alcançar por si mesma a Santíssima Trindade, por exemplo. Acontece que existem algumas coisas que estão na interseção desses assuntos, que podem ser estudadas tanto sobre a óptica racional quanto pela óptica da revelação. E aqui, dentre esses assuntos que estão nessas interseções, está a questão da alma humana. A alma humana ela pode ser estudada só sob o âmbito racional filosófico. Existem N livros sobre esse assunto, sobre estes assuntos, buscando entender a alma humana sobre a óptica racional, mostrando inclusive que a alma humana não é um conceito somente teológico, mas nós também podemos estudar a alma humana só sobre o aspecto teológico. Nós podemos ler o catecismo, abrir na página que ele fala sobre a alma humana e ler ali o que a revelação tem a dizer sobre a alma humana. Mas, já que podemos estudar a alma humana sobre a revelação, sobre a óptica da filosofia, e os espíritas dizem justamente que os fenômenos espíritas são comunicações da alma separada do corpo com as pessoas aqui, então nós podemos sim fazer uma refutação filosófica
sobre os fenômenos espíritas, sobre os espíritas. Nós podemos mostrar, e aqui o cardeal Lepsier faz de uma forma brilhante, utilizando-se da melhor filosofia, ele vai mostrar, olha, o estado da alma depois da morte. Ele vai mostrar que a alma não tem condições, depois da morte, de se comunicar com os corpos, a não ser por uma intervenção, por um milagre divino, que é coisa diferente do que ocorre nos fenômenos espíritas. Afinal de contas, Deus não iria se prestar a falar, a revelar banalidades, na maioria das vezes, toda hora, fazendo milagres constantemente para os médiuns, por assim dizer. Então são coisas distintas e é possível sim fazer uma refutação e, na verdade, os espíritas, eles não se preocupam com isso. Eles não dão uma resposta. Eles só falam que a coisa ocorre, mas eles não falam como a coisa ocorre. E é isso que o cardeal Lepsier vai investigar aqui. Ele vai mostrar, não faz sentido essas afirmações espíritas. Sobre um âmbito filosófico, a razão alcança que isso não faz sentido. Então ele vai desmoronar o edifício espírita desde sua raiz filosófica. Vai mostrar que não faz sentido filosoficamente, não se sustenta filosoficamente, muito menos teologicamente. Bom, então depois ele vai falar sobre os fenômenos propriamente espíritas, vai falar a natureza das práticas espíritas, as diversas espécies de seres angélicos, e aqui âmbito teológico, quando ele fala dos anjos, né? Que juízo o católico deve formar acerca da moralidade dos fenômenos espíritas? Qual é o juízo? Será que é certo um católico frequentar médiuns e centros espíritas? Ele vai responder aqui. O exorcismo da igreja, vai falar o que ocorre nos exorcismos, e nessa edição aqui, nessa segunda edição, porque na primeira edição do Mundo Invisível, logo quando o cardeal Lepsier lançou, ele não tinha esse capítulo, que é sobre o hipnotismo e a telepatia, que ele vai falar de forma muito profunda sobre esses dois assuntos, que vale muito a pena que nós leiamos com atenção. E pessoal, então essa é a indicação que eu tenho para fazer para vocês. O Mundo Invisível do cardeal Lepsier, uma obra-prima, uma obra belíssima e que é muito pertinente em nossos dias atuais. Por quê? Porque muitos católicos têm sido enganados, principalmente levados por um certo sentimentalismo, a dor da perda de um familiar, a curiosidade de saber aonde o familiar está. Isso é muito sério, isso tem que ser tratado com seriedade, sobre uma óptica, sobre um ângulo teológico profundo. E é o que o cardeal Lepsier propõe na sua obra O Mundo Invisível, publicada há mais de 70 anos, mas que ainda mantém toda a sua atualidade. Tá bom, pessoal? Então essa é a indicação que eu tenho para vocês. Adquiram essa obra O Mundo Invisível, eu vou deixar aqui na descrição onde vocês podem adquiri-lo. E não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários aí, dicas de futuros livros, para que a gente possa fazer mais vídeos aqui para vocês. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, salve Maria, até mais!